sério. Altar é a cabeça da igreja. Quando o altar é bloqueado, então toda a igreja é bloqueada. Quando o altar é desbloqueado, então toda a igreja é desbloqueada. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Eu vou te explicar como é que funciona o altar. O primeiro templo físico que foi construído chama-se Tabernáculo de Deus. Alguém está aqui? Sim, isso nós encontramos no Antigo Testamento, o tabernáculo. Esse tabernáculo era dividido por algumas determinadas partes. Isto é, tinha a parte do arraial, a parte onde todo o povo ficava. Tinha também a parte do lugar santo, onde só os sacerdotes tinham o poder de estar naquele lugar. E agora nós encontramos o lugar santo dos santos. Esse lugar santo dos santos, estamos a nos referir no lugar onde Deus habita e que não era possível entrar todos os dias. Não era possível entrar quando eles queriam, nem quando eles desejavam. Eles tinham que depender do sinal de Deus para entrar naquele lugar. Dentro da igreja atualmente, nós encontramos essa divisão. O espaço da igreja encontramos o altar. O altar dentro da igreja é um lugar onde nem todo mundo deve ter acesso. Apocalipse capítulo 4. Alguém que está aqui, abre Apocalipse capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Sim. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Para aí. Quando João começa a descrever o trono, ele fala que viu um altar. Altar é isto que simboliza trono. Alguém está aqui? Amém. Neste altar, olhou bem e viu um homem assentado naquele lugar, que tinha uma cor parecida de jaspe. Aleluia! Uma pedra preciosa. Este homem é Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai. E ao lado desse altar, ele viu mais 24 altares. Ou melhor, 24 tronos. Estes tronos eram sentados por 24 anciãos. Quem são os anciãos? Os anciãos são homens velhos. Esses homens velhos, no Antigo Testamento, eles eram um povo, eram os líderes que davam conselho no povo. Todo aquele que precisava de uma instrução ou um conselho, melhor dizer, todos se recorriam aos anciãos. Amém? Amém? E esses 24 anciãos que estão ali sentados simbolizam a sabedoria da terra. Nem todo mundo tinha acesso ao trono. Até os 24 anciãos tinham o trono dele de lado, para ficarem ao redor do trono divino. E nesse trono saía poder, saía unção, saía vozes, saía trovoadas. Alguém está aqui? Amém. Diante do trono havia 7 lâmpadas. Essas 7 lâmpadas de fogo simbolizam os 7 Espíritos de Deus. E aonde está esse Deus, irmão? Não brinca. O poder está disponível. Nós conhecemos um Deus que desde a criação mostrou que ele gosta de exclusividade. Mostrou que gosta de separar as coisas santas das coisas ímpias. Deus não é um tipo de Deus que gosta de misturar as coisas. Altar é lugar sério. Altar é a cabeça da igreja. Quando o altar é bloqueado, então toda a igreja é bloqueada. Quando o altar é desbloqueado, então toda a igreja é desbloqueada. Significa que se o altar carrega poder e o sucesso, toda pessoa que pisa no altar também carrega aquele sucesso e aquele poder. Esses anjos que carregavam consigo 6 pares de asa não descansam nem de dia nem de noite. Eles ficam ao redor do trono, no altar, e todos os dias clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus que é Todo-Poderoso. o Todo-Poderoso. Significa, se o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, então o lugar onde ele fica também é poderoso. Este lugar é o altar. Altar é lugar sério. É a representação direta do trono de Deus. Como é que esses anjos tinham 6 asas? Essas 6 asas que os anjos tinham, eles tinham 2 em cima, 2 no meio, 2 embaixo. As 2 asas de cima era para cobrir o rosto, porque eles não suportavam a glória de Deus. As 2 asas do meio era para eles voar enquanto eles adoram o nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E as outras 2 asas eram para cobrir as pernas, para mostrar a honra diante de Deus. Significa que
momento que Deus criou os anjos, colocou uma restrição que até os anjos não podiam chegar no seu trono. Irmão, não briga com altar. Altar é lugar sério. Vida de altar é vida de resultados celestiais. Quando você entrega a tua vida diante de Deus no altar, então Deus também abre as portas da tua vida. Os anjos não descansam dia e noite a cobrir o altar. Deus sempre gostou de restrição. Deus não gosta daquele tipo de pessoa que não consegue honrar as coisas de Deus. Para Deus te honrar, você primeiro precisa aprender a honrar as coisas de Deus. Se você não respeita as coisas de Deus, então Deus não tem como te honrar. Deus não tem como te trazer sucesso na tua vida. Por isso que desde o princípio da criação, Deus gostou de restrição. Qual foi a primeira restrição existente na Bíblia? Comereis de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre gostou que o homem respeitasse as coisas espirituais. Vê, quando Deus proíbe o homem de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, não lhe proíbe de comer da árvore da vida. Mas só que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, desrespeitando a vontade de Deus, então Deus fala, agora vamos tirar a árvore da vida, para que o homem não venha comer dela e viver novamente. A proibição de comer da árvore da vida só veio depois do homem desobedecer a primeira proibição, que é de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém está aqui? Significa que quando você coloca limite nas coisas de Deus, você é livre e você é abençoado nos teus caminhos. Uma das outras restrições nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 2. A Bíblia fala sobre os filhos de Eli. Quem era Eli? Eli era um sacerdote e os seus filhos também eram sacerdotes. Mas esses filhos se corromperam, se tornaram ímpios. Por causa da sua impiedade, começaram a fazer e desfazer no trono de Deus. A Bíblia fala que eles subiam quando queriam. Quando alguém ia sacrificar no altar, eles pegavam a carne e comiam diretamente sem pedir a permissão de Deus. Porque naquele tempo, toda pessoa que tinha pecado para que Deus lhe perdoasse, ele tinha que ir matar um animal no altar. E eles pegavam a carne e comiam como coisas que não é santa. Até que Deus apareceu numa visão em Samuel e disse que iria matar todos os filhos de Eli, até o próprio Eli. Por causa do desrespeito às coisas de Deus, os filhos tiveram que pagar com a vida. Quando você não coloca limite, então você bloqueia o teu próprio sucesso. A Bíblia fala que Deus apareceu para Moisés. Quando Moisés viu aquela sarça, Moisés queria se aproximar. Mas quando Moisés tentou se aproximar, isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a versículo 6. Quando Moisés tentou se aproximar, ele falou, Moisés, tira a sandália, porque a terra onde você está é santa. Se Moisés não tirasse a sandália, então ele seria morto. Ou melhor, Deus não ia lhe responder. Mas quando Moisés obedeceu à restrição de Deus, então Deus lhe fez quê? Lhe respondeu. Desde sempre, Deus gostou de restrição. Desde sempre, Deus gostou de pessoas que têm uma restrição, até com o pecado. Ele olha para cima e me fala, eu sou cristão, eu não posso ouvir isso. Essa é música mundana. Eu sou cristão, eu não posso beber álcool. Deus gosta dessas restrições. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a versículo 2, Deus diz, ou melhor, Paulo nos ensina, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformam com esse mundo. Não sigam o caminho desse mundo, mas transformam esse mundo pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida. Todo homem e toda mulher que deseja experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a vida dele, então precisa não se conformar com este mundo. Então precisa começar a meter limites na sua própria vida, porque é assim que Deus gosta. Êxodo no capítulo 19, a Bíblia revela que Deus estava para aparecer a Moisés no monte de Sinai, o lugar de Deus, o monte de Deus. Quando Deus aparece no monte de Sinai, a Bíblia fala que Moisés subiu no monte e todo o povo quis lhe seguir. A Bíblia fala claramente que Deus falou para Moisés, fala para todo o povo se santificar, porque nesta noite eu aparecerei para vocês. Mas ninguém pode subir no monte, porque naquele momento o monte estava a simbolizar o altar de Deus. Ninguém pode subir no monte e ninguém pode ter relações. Quando você não respeita essas restrições, então até o que era para ser feito acaba por não ser feito. Sim, essa é uma das condições que Deus colocou ao povo para que ele aparecesse para eles. Significa que desde o momento que
e o povo começou a obedecer essas restrições. Então Deus apareceu e o que era para fazer foi feito.